Ok. Chegou o momento da mensagem, né? O poder da palavra. A gente trabalhou durante todo esse mês na santificação da igreja e veio alguns subtemas durante todo esse mês. Certamente trouxe crescimento, os irmãos têm acompanhado. Todas as mensagens estão ali registradas no YouTube. Você pode também fazer a revisão, tudo que foi dito aqui. No entanto, hoje é o poder da palavra na santificação da família. Houve uma sugestão que a gente trouxesse, cada um viesse sua família. E a gente sabe das dificuldades e muitas situações que impedem. A gente percebe isso. Os aniversariantes do dia, muitos não vêm, da semana. Cada um com suas dificuldades, mas como é importante. E a mensagem de hoje, ela tem uma base muito forte para toda a família, família IBT, para a igreja, pensando no Sermão da Montanha. Eu me lembro que fui pregar no mês da família, aniversário, na Igreja Batista da Concórdia. Ali o pastor Everaldo Barros, né? E foi uma experiência muito forte. Eu tive ali na igreja. E ali eu trouxe a palavra sobre a família também. Enquanto eu estava pensando, elaborando esse sermão, lembrei desta mensagem e alguns tópicos, com a realidade EBT, com o Espírito Santo. Porque, irmãos, não sei se você já viu essa expressão, não há nada novo debaixo do sol, nada novo. Alguém já disse em outro momento, essa igreja tem 28 anos, quantas mensagens, não é que elas sejam as mesmas mensagens, mas Deus sempre se revelando ao seu povo repetidamente. Você lembra que Deus, ele disse que enviou os profetas madrugando, trazendo a mensagem. E a mensagem era uma só. Falava sobre o arrependimento do povo, mas o povo não queria arrependimento. Na quarta-feira a gente trouxe aqui sobre o profeta Ezequiel. Teve um irmão que ligou para mim, ele não é membro dessa igreja, escutou a mensagem e fez: pastor, me fale mais sobre esse profeta. Achei tão interessante. Aliás, a pergunta dele foi assim: quem é um profeta mesmo que o senhor falou quarta-feira? Esse profeta Ezequiel. Achei tão forte. Depois falei mais um pouco sobre ele. Quarta-feira agora a gente vai continuar, se Deus permitir, essa mensagem, a continuação dela. Falando a casa rebelde, né? Quer ouça, quer deixa de ouvir, você tem que pregar. Ele é o atalaia. Porque Deus, ele quer enviar uma mensagem para a igreja. Às vezes a igreja pode estar desatenta a essa mensagem. A igreja pode estar desatenta ao congresso, que fala do poder da palavra. Hoje pela noite também eu vou estar com a oportunidade, se Deus permitir, vou falar do evangelho, que é poder de Deus também, o evangelho, para a salvação de todo o que crê. A mensagem é essa. E nesses 28 anos de organização da igreja, quantas mensagens? Eu pensei, a princípio, tem uns textos muito fortes do Sermão da Montanha. O irmão sabe que o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, ele tem 3 capítulos, 5 de Mateus, 6 e 7. Mas eu queria fazer uma abordagem de Lucas, né? Lucas também fala, a partir do capítulo 6 de Lucas, e o versículo de número, vamos ler, Lucas 6, 46. Lucas 6, 46. Sentado, como os irmãos estão, mas com a mesma reverência, a gente vai ler esse texto. Lucas 46, Lucas 6, do verso 46 até o 49, ok? Vamos ler esse texto, que também é um resumo do Sermão da Montanha. Então, os irmãos vão colocar aí, Lucas 6, 46. Abra sua Bíblia, por favor, abra sua Bíblia. Quando tiver ok, aí os irmãos enviam para o telão. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas capítulo 6, 46. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Versículo 48, a igreja pode me ajudar? É semelhante ao homem que edificou uma casa
E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente daquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre... Verso 48 diz assim: mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, areia, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Pai querido, nos ajuda, Pai, que a nossa casa esteja alicerçada na rocha dos séculos. É Jesus Cristo a nossa única esperança. Pode vir o que vier, vem tristeza, vem desapontamento, vem angústia, vem os sofrimentos, as aflições que o Senhor falou que no mundo nós teríamos, mas nós não vamos sair do lugar, Pai. O nosso lugar é na Tua presença, Pai. Ó Pai, sem a Tua presença é um vazio, é grande, ó Pai. Tudo perde o sentido sem a Tua presença, ó Pai. Ah, meu Deus, que parábola linda. Aqui fala, ó Deus, que quando estamos em Ti, pode vir o que vier, Pai. Não vai nos remover. Vamos ficar ali firme na rocha, que é Jesus Cristo, Pai. Ah, meu Deus, durante todo esse congresso, falando do poder da palavra. Mas esse poder da palavra, meu Deus, é para quem crê. Muitos não creem, ó Pai. Muitos dizem até que crê, mas na prática não crê, ó Pai. Estão distantes da Tua palavra, ó Pai. Ah, meu Deus, que esta manhã seja uma manhã, ó Deus, onde estamos vendo o poder da palavra na santificação da família, casas construídas na rocha, Pai. Seja assim a realidade da grande família EBT. Onde houver uma casa, Pai, ela esteja firmada, Pai. Tem casa de luto, mas estão firmadas em Ti, ó Pai. Tem casa, Deus, famílias que têm seus entes queridos internados, mas estão confiantes no Senhor, Pai. Porque o Senhor é o Deus eterno. É o Deus que não nos abandona, Pai. Que grande metáfora. Quando vem o vento, bate com ímpeto. São as situações da vida. Mas a casa não cai. É uma casa firme, ó Pai. Crê na Tua palavra, como diz o Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre, ó Pai. Ah, meu Deus, ajuda-nos a entender. E que Teu Espírito Santo, usa a minha vida, Pai. Eu me coloco em Tuas mãos, ó Pai. O Senhor tem me dado tanta oportunidade. Desde quarta-feira que o Senhor tem me ajudado a subir no púlpito, a subir, ó Deus, falar, pregar a Tua palavra, seja na escola de discípulos, seja no matinal, seja, meu Deus, num funeral, seja, meu Deus, no momento de consagração, de confraternização. E hoje aprove ao Senhor me trazer aqui também, ó Pai. Louvado e exaltado seja Teu nome, ó Pai. Confesso, meu Deus, que de mim mesmo eu não estarei aqui, Pai. A mensagem não ia fluir, Pai, ou não fluirá, mas a palavra é Tua, Pai. É o Senhor que está dizendo, Pai, que a estabilidade da família está na confiança no Senhor, Pai. Toda a glória seja dada a Ti, ó Pai. Nos ajuda a compreender a Tua palavra. Que esse congresso, ó Pai, ele realmente, ó Pai, seja uma bênção. Está sendo uma bênção e seja uma bênção. Mas não apenas ouvintes, mas sejamos praticantes. Em nome de Jesus. Vamos dizer amém, irmãos? Amados irmãos, desde muito tempo, eu digo muito tempo porque eu venho estando, igreja, nasci engateando dentro de uma igreja, vendo um pai diácono, uma família presente, vendo um avô pastor, indo para a igreja, e sempre parece que não muda a palavra, não muda não. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras, mas a gente também não enjoa. Uma certa vez eu ouvi alguém dizendo e achei, sei lá, estranho, alguém dizendo assim, eu não vou mais para a escola dominical porque é as mesmas coisas. Ô meu irmão, já dizia a sabedoria popular que a mesma coisa é um caminhão de quê? O pessoal diz isso, até brinca, não é a mesma coisa não, irmão. Deus sempre tem coisa nova. Posso ouvir amém, irmãos? Deus tem coisas novas. Todo respeito ao japonês, é porque eles se parecem muito, né?
Mas é assim, irmãos. Sempre Deus tem me visto ver coisa nova. Eu nunca enjoei da escola bíblica dominical. Quem está enjoado da escola bíblica dominical, diga amém. Ah, tão firme aí, né, irmão? Tão firme na rocha. Eu pensei que pelo menos uns 4, o irmão ainda ameaçou, mas segurou. Porque a gente está firme na rocha, que a rocha é Jesus Cristo. Mas veja que versículo pesado para a família. Pesado, mas a palavra de Deus nos instrui. Veja aí, Provérbios, capítulo... Está funcionando já? Capítulo 3, versículo 33, Dudu. Vou orar por tu mais, Dudu. Em nome de Jesus, né? Sempre orando por Dudu, né? Capítulo 3, versículo 33. Vamos lá, todo mundo pode ler? Tem gente que acha pesado esse versículo, mas é bíblico, irmão. O que é uma casa amaldiçoada, irmão? Uma casa que não teme ao Senhor. Uma casa que não é alicerçada na palavra. Pode ser até uma casa religiosa. Mas se não for alicerçada na rocha, que é Cristo, não vai. Desde criança que eu escuto, Sara, aquela música. Que alicerce estende para construir uma casa firme para resistir. Grandes tempestades que há de empregar e a instável casa de derribar. Nossa morada, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Como faz a areia na fundação, fazem nossas obras na salvação. Pois alguém que só em si mesmo crê, no Senhor Jesus ainda não tem fé. Bem forte. Nossa morada, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir. Se eu perguntasse aos irmãos aqui se vocês já tiveram algum temporal, tantos, né? Mas você ainda está aqui. Olha o negócio aí, que negócio forte. Isso aí é um sinal que a sua casa está na rocha que é Cristo. E Deus, Ele sustenta, viu, irmão? A sustentação é do Senhor. Então, uma casa estabilizada é uma casa santificada na palavra. A gente aprendeu isso no Sermão da Montanha. Né? Aliás, lá no discurso de Jesus Cristo, no capítulo 17 de João. E eu pensei, fazer uma pergunta aos irmãos. O que pode caracterizar uma família abençoada? A gente viu aqui em Provérbios 3:33, uma casa abençoada e uma casa que não é abençoada. Mas o pessoal diz assim, Deus é pai, não é padrasto. Eu já ouvi muito isso. Todo mundo é abençoado. E é. Todo mundo é filho de Deus. É mesmo. Só que você não tem versículo para apoiar isso. Se você disser que todos somos criaturas de Deus, eu vou concordar. Agora, filhos, veio para os seus não receberam. Mas todos quantos receberam, deu-lhe o poder de ser o quê? A saber, aqueles que creem no seu nome. Aqueles que não nasceram nem da vontade da carne, nem do sangue, mas da vontade de Deus, irmão. Do Espírito, da vontade de Deus. Tanta gente que não tem informações bíblicas, né? Por isso que a gente precisa, a EBD é um lugar de aprendizado. Sabia que a EBD é um lugar de aprendizado? Você vem para a aula, você sai de lá outro, estudando a palavra, crescendo. Por isso que eu nunca enjoei a escola bíblica dominical. Sempre tem algo, Deus ele ensinando. E a palavra de Deus não volta vazia. Eu aprendi quando estava estudando a interpretar texto, interpretação textual, uma disciplina que eu paguei chamada hermenêutica. A hermenêutica é uma arte de interpretação. Então, a hermenêutica bíblica, a gente vai entendendo, e quanto mais você lê, mais aprende. Existe um princípio, inclusive, hermenêutico, que diz assim, que a Bíblia, ela sempre tem algo novo para dizer, porque é palavra de Deus. Sempre é novo. Eu não me canso de dizer, ainda ontem, no funeral, eu recitei Salmo 23. O Senhor é o meu
e nada me faltará. Falei da presença desse pastor. Fiz até a oração do Pai Nosso, quando Jesus Cristo disse aos discípulos, me ensina a orar, e ele ensinou sobre a oração do Pai Nosso. Então, a Bíblia fala o que é uma casa abençoada. Irmãos, eu já ouvi tanto isso, que eu estou quase careca de tão ouvir isso. Assim, bem-aventurados que ouvem, bem-aventurado quem lê, mas bem-aventurado é quem pratica, irmão. É a prática que faz a diferença. Não é só ouvir, não é só, sabe, ter a Bíblia dentro de casa. É muito importante tudo isso, porque a fé vem pelo ouvir o que é a palavra. Mas o que Deus ele dá destaque aqui, Jesus, é a prática. Você sabe o versículo, honra teu pai e tua mãe, mas se você não honra, você não está na prática. Você é uma filha que é ruim para a mãe, um filho ruim, não ajuda a mãe. Você acha que você está na bênção? Está não. Honra teu pai e a tua mãe, para que teus dias se prolonguem aonde? Na terra. Tem gente que diz que honra, mas na prática, só Deus pode ajudar cada um de nós. Tem que ter prática. Então, uma família abençoada, a estabilidade dela, material e financeira. Não é isso não. Eu estou uma família, eu tenho uma vida estável, né? Financeiramente eu estou organizado, lutei muito, estou lutando. Isso não é uma família estabilizada, biblicamente falando. É importante sim, eu não estou desprezando essa matéria, que é muito importante. Mas a estabilidade que a gente vê aqui, irmão, não é isso. Pois o segredo de uma família feliz, de um lar feliz, é descrito pelo apóstolo Paulo nos seguintes termos. Ele diz lá em Efésios, eu vou ler a parte que ele diz, 3,17. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Uma família alicerçada em amor, que ensina a palavra, que procura praticar a palavra. O bom cristão, cantei tanto essa música com um diácono, esquece o nome dele agora, diácono parece que é Manuel Barbosa. Ele morreu, ele amava a escola dominical, era um diácono leigo, muito leigo mesmo, mas amava a Bíblia de uma forma. Ele chegou a ser o diretor, na época era superintendente da escola bíblica dominical. Jonita está por aí, não está? Você lembra dessa história, Jonita? Que ele morreu na frente da escola bíblica dominical. Não sei se encerrando um congresso, ele fez, irmão, que ele dizia assim, o bom cristão tem a Bíblia na mão, aí levantava a Bíblia, tem a Bíblia na mente e no coração, o bom cristão tem a Bíblia na mão, tem a Bíblia na mão, tem a Bíblia na mente e no coração. Nunca mais esqueci esse corinho, todo domingo, de novo. O bom Cristo, ai meu Deus, eu já decorava, saí de lá com a mente, estava assim, ó. Mas ensina o menino no caminho, sentado na mesa, onde você estiver, ensina a criança. Sara tem uma prática, está ensinando os netos dela, de vez em quando elas mandam, os meninos estão sabendo tanto o versículo bíblico, inteiros, versículos inteiros. Ontem o pirrainha é Pedrinho, ele recitou o Salmo 23, eu disse, nossa, que coisa boa. Qual a idade dele? Vai fazer 3 anos. Eu escutei ele recitar, fui pegar um almoço lá, vem pegar aqui e tal. Recita para o pastor o Salmo 23, e ele olhando para mim, que ele tinha o olho bem firme, né? E olhando para mim, deixa, não, ele vai recitar. Aí ela deu a abertura, o Senhor é meu pastor, ele nada me faltará. Deitar-me, inverte espaço, guia mansamente por algo tranquilo. Aí você diga mais, ele refrigera a minha alma. Eu disse, eita, vai fazer quantos anos? O menino com 5, 10 anos em casa só sabe negócio de Netflix, sabe mexer em computador, mexe de tudo, mas não sabe um versículo da palavra de Deus. É você, papai e mamãe. É você, vovó e vovô, que nos está ensinando. Aqui na escola dominical, não, congresso, aí não pode falar. E é isso. Não estamos falando de Bíblia, do ensinamento da palavra de Deus, não é o 4º congresso, fala do poder da palavra, mas que poder essa palavra tem se não é praticado na minha vida nem na tua?
É a prática. E no Sermão da Montanha, Jesus ensinou sobre isso. Vê aí Mateus 7:24, por favor, você já sabe, mas eu quero ler outra versão, a gente leu de Lucas, porque vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando. Mas dá uma olhada aí em Mateus capítulo 7, verso 24. Todo aquele, pois que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre? Segura aí, deixa aí. Só quem pratica, ouve e pratica. Mas ouve. Paulo tem uma das igrejas que ele fala de umas irmãzinhas lá que só o sangue na igreja perturbando. Essas são aquelas mexeriqueiras, ele diz, que ouve a palavra, ouve, mas nunca aprende. E tem gente assim, ouve direto a palavra, mas não aprende, não coloca no coração. Bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na lei de noite, mas quando vê, está no meio dos ímpios de novo. Vai para a casa de outra pessoa contar fofoca. São pessoas que revelam segredos. Cuidado, viu? Conta segredo a quem quer, você vai ver. Vai parar na boca daquela pessoa. Vê que coisa chata. E às vezes, se contasse do jeito que foi contado, aumentam. É muita tristeza. Essa pessoa não tem a observância na palavra do Senhor. Mas aqui, quando eu olho essa palavra, esse texto, por favor, volta aí em Lucas 6,46. Eu queria que ficasse bem fixado na mente dos irmãos. Diz assim, por quê? Olha a pergunta. Me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando. Por quê? Por que você diz que eu sou Senhor de vocês e não me obedecem? Por que vocês chamam de Senhor e continuam na teimosia? A palavra fala justamente sobre isso. Então, quando é que Deus verdadeiramente habita no meu lar? Na casa do pastor, na sua casa? Quando é? Que verdadeiramente, Jesus Cristo, ele responde a esta pergunta. Ele responde essa pergunta, irmãos, por meio de uma figura de um homem prudente, descrito na parábola dos dois fundamentos, a parábola. Quem não almeja uma família feliz? Todo mundo almeja. Eu quero minha casa feliz. Quem é que não almeja? Aí diz assim, todo casal que planeja seu casamento, quase nunca se previne das coisas ruins. É uma observação aqui, uma pontuação que ele faz. Entretanto, elas vêm, mesmo sem serem chamadas, vêm as coisas ruins. A gente nem precisa chamar, mas elas chegam. E em não poucos casos, causa grande destruição. Como prevenir delas? Como a gente tomar um antídoto contra essas coisas que vai vir na nossa família? Se não chegou, vai chegar na sua. E a gente permanecer firme. Como é que seu filho vai permanecer firme depois que passar pelo serviço militar, depois sair da universidade e vai voltar aquele mesmo crente mais fervoroso? Quando vai acontecer isso? Porque tem pessoas que basta entrar na universidade e abandonam a escola dominical. Que acha que já sabe muito, né? Papo de universitário, é até chato às vezes. Acha que sabe demais. E já começa a questionar os irmãos dentro da igreja. E já começa a deixar a escola dominical. Deveria levar a mensagem lá. E eu fico desconfiado, talvez nem leve essa mensagem. As lutas vão chegar na nossa casa sem que as chamemos. Elas chegam. Jesus Cristo disse, tenha dito isso para que você tenha paz. No mundo vocês vão ter aflições. Então, a proposta da mensagem desta manhã, desse encerramento, a família que está enraizadas em Cristo, ela nunca será abalada. Ela será uma família santificada na palavra, porque a tua palavra é a verdade. Santifica na verdade, a tua palavra é a verdade. Mas se essa família não está enraizada, é pecado de manhã, da hora que acorda, desde quando me levanta e fica pecando, até me deitar o pecado também. A música é bonita, mas pensa no contrário. Amanhece o dia reclamando, dizendo que o marido é feio. Oxe, que coisa. O irmão disse a mim, eu disse, mas irmão, é feio, não sei o que tal. Isso é feio você dizer isso. Se tiver junto do seu marido, diga assim, você é tão bonitinho, diga para ele, por favor. Mas sem beijo, né? Só para dizer, né?
Eu vi que o irmão já queria avançar ali. Isso é conto de casais, né? Mas deixa eu dizer uma coisa a você. Quer dizer que bonito é só a grama do vizinho, né? É bom que a palavra de Deus nos permite falar sobre essas coisas, irmão. Casamento feliz, tu não dá um abraço no teu esposo, tu não faz um elogio. Às vezes ele corta o cabelo e tu nem nota. Não é o seu caso, né, Marisa? Cortei o cabelo de manhã, ela veio dizer à noite. Eu disse, à noite, menina. Mas ela já tinha visto, né? Aí se defendeu, né? Ela disse, eu vi, rapaz. Quanto anonimato, né? Quanta coisa esquisita acontece, né? Aí quando chega, enquanto casar, fica todo mundo já acende. Enquanto casar é lindo, oh Jesus. Mas é o dia a dia. São as nossas práticas do dia a dia. É isso que Jesus está reivindicando para a sua igreja. Meu marido é uma bênção. Tu fala do teu marido toda hora. Eu não vou tocar mais nesse negócio, não é? Porque é uma situação aí. A gente falou no discipulado quarta-feira, se tem casos impossíveis para a salvação. Tem algum caso impossível? Aquele demoniado de Gadareno, foi impossível? Não. Nicodemos, com todo o conhecimento teológico dele, foi impossível? Não. O apóstolo Paulo, o doutor Paulo, foi impossível ele tornar-se um missionário? Não. Por que você acha que tem casos impossíveis, se Deus pode todas as coisas? Meus irmãos, a grande pergunta é, qual é a casa que está firme? É quem pratica. É a prática. Não adianta ir para a igreja e fazer tudo errado. Você só olha as coisas olhando de lado. Isso já é outra história, né? Olha, a irmã se animou ali, bolinho. Ó. Tá ligado, né, bolo? Porque é uma música antiga, né? Mas eu sempre lembro dela. Aí o pessoal aí da juventude ficaram voando. Tá nada. Sabe, muita pouca. Mas vamos lá. Olha a proposta do encerramento do congresso. É praticar tudo o que você ouviu. Se não, será mais uma escola bíblica dominical. Daqui a pouco eu vou para casa, termine com todo do mesmo jeito. É praticar o que a gente ouve. É dizer, Senhor, me ajuda a exercitar isso que eu estou ouvindo. Porque senão tua família vai ficar do mesmo jeito. É uma bênção sentar na casa do Senhor. É uma bênção sem fazer a obra do Senhor. Ah, você está profetizando, né? Ah, entendi. Porque atualmente, onde é que está? Onde é que estamos? Aí Jesus diz assim, lá em Apocalipse está escrito isso. Bem-aventurado aqueles que ouvem, aqueles que veem, mas maior ainda, bem-aventurado são aqueles que praticam. Apocalipse começa a abertura falando sobre isso. E a questão é justamente a prática da palavra que está faltando. Olha para cá, irmão. É sério. Hein? Nós precisamos praticar a palavra do Senhor. Olha aqui o que é que diz. O que é ser prudente? Tem aqui a palavra no grego, mas eu prefiro não ler, mas aqui fala a explicação dele. É o mesmo que ser sábio na prática. Prudente é quem é sábio na prática. Não só no mundo das ideias, o mundo platônico. Só das ideias, mas não tem prática. Prudente é ser sábio na prática. É ser compreensível na prática. É olhar aquele texto de Coríntios 3, tudo crê, tudo suporta, jamais acaba. Na prática. É ser sensato na prática. Quem pondera suas palavras na hora da agonia, na prática também tem que guardar, segurar, nos atos. Não faz nada às pressas sem refletir. Como pecamos nisso? Somos apressados, não refletimos e de repente faz. Depois vem tanto prejuízo que a gente nem aguenta a carga. Esqueceu de dedicar-se um tempo para oração. Aí vem tanta coisa, irmão. Está metendo essa palavra e diz, pense mais, reflita mais, antes de fazer. Mas só que a gente está todo dia ouvindo isso aqui. Todo dia pregando aqui.
Mas precisamos praticar. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco. Qual é a prova? Pelo fato de Cristo ter morrido. Não foi discurso apenas. Ele morreu por nós, sendo nós ainda o quê? Prática da palavra. Ouvir ou aprender os ensinos de Jesus Cristo somente tem valor quando praticados. Ok? Acredito que não vai ter dúvida essa mensagem não. Eu amo. Meu coração é com Deus e cheio de ódio do irmão. Tu está reprovado na Bíblia, irmão. Olha, meu coração está cheio de Deus. Chega, fica assim meu coração. Aí quando vê o irmão, dá muxoxo. Já ouviu essa expressão, muxoxo? Corta caminho. Ei, estás precisando nascer de novo, criatura. O teu discurso é vazio. Porque não temos prática da palavra. Nunca esqueço de uma irmã que... Houve um período na determinada igreja que o púlpito era ocupado por algumas pessoas. E tinha um determinado irmão que ia para o púlpito. E o pessoal não via essa pessoa praticando o que pregava no púlpito. Isso enfraquece o púlpito. Eu amo evangelismo, nunca foi. Eu amo missões, nunca foi. Eu amo estar na escola dominical, nem é aluno da escola, nem matriculado. Aí uma certa vez esse irmão foi pregar. Aí uma irmã perguntou, tu vai? Olha quem está pregando hoje, é fulano. Fez, eu vou. Eu não vou lá por causa dele, eu vou lá por causa da palavra de Deus. É o que ele vai falar. Se ele não estiver vivendo, ó, o problema é dele, mas a palavra é viva. A palavra é eficaz. A palavra é penetrante, mais do que qualquer espada. Não se preocupe com alguém que está pregando e não está vivendo. Deus está presente e você vive então a palavra. A gente tem muitas pessoas que ficam analisando sermões. Olha que poderoso. É praticar, querido. Pratique a palavra. Deixa eu continuar aqui. O homem prudente edificou sua casa sobre a rocha. E prudente aqui tem um significado. É o mesmo um sábio que pratica o que disse. Ele pratica a compreensão, ele é sensato, ele pondera nas suas palavras e nos seus atos. Ouvir ou aprender os ensinos de Cristo somente tem valor quando praticado. Pela experiência do novo nascimento. O alicerce para a eternidade. Aqui tem vários textos que eu estou pulando, mas preste atenção a isso. O crente é capaz de praticar a doutrina cristã. Cristo é a rocha. E sobre ele construímos. Pelos tijolos das orações respondidas. Nas revelações do nosso lar. O seu lar é sagrado. A sua casa é sagrada. O seu quarto que você dorme, sua esposa, é um santuário. Cuidado, pense nisso. É um santuário onde você se dobra a joelha. Tem sido para alguns tantas coisas, menos um santuário. Lugar de briga de tantas coisas que acontecem. Prática da palavra. É um desafio tão grande. Edificar é o mesmo que construir. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho que edificam. Então edificar é o mesmo. O termo casa aqui é sinônimo de vida. A casa que não cai, a vida que não cai. Não é casa, não está falando aqui de construção. Vocês entendem, é pessoas que é alicerçada na rocha. Esse aqui eu gosto. É bipolar, crente bipolar está assim, ó. Hoje o culto está mesmo, hoje não presta para nada. Irmão, que nunca, todo culto presta, irmão. Quem não está prestando somos nós então. Mas toda a palavra de Deus é boa. Toda a palavra de Deus é boa. Deixa eu continuar aqui. Então, nosso lar precisa estar bem fundamentado. Nosso lar precisa estar bem alicerçado, arraigado ou enraizado em Deus, para resistir às inevitáveis tempestades da vida. Vai vir inundações por baixo, soprando dos lados, chover por cima. Mas Jesus Cristo, onde Ele está, a casa permanece firme na rocha. Pode vir de onde for, de dentro, de casa, quanta coisa que acontece.
Os ataques externos jamais poderão destruir uma vida ou um lar daqueles que estão em Cristo. Veja João 6,37 aí, por favor. João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, não está assim? Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo algum lançarei fora. Nada vai tirar você da presença de Deus. Nem eu, se a gente estiver em Cristo. Nada. Então, meus irmãos, construir uma família estável é trabalhoso. Dá trabalho. Eu fico pensando, diaconisa Sara, quantas vezes o menino nem te liga, aí você insiste. Vai insistindo. Daqui a pouco o menino está decorando a Bíblia. E esse ensinamento vai ficar para a vida toda. Então aqui tem que ter esforço, principalmente muita graça de Deus. Lucas declara que é preciso cavar fundo. Está em Lucas aqui. Romper os paradigmas. Veja o verso 48. Lucas 6,48, o que é que diz? É semelhante ao homem que edificou uma casa. Olha o que é que ele fez. Ele cavou. Ele abriu bem fundo e pôs os alicerces na rocha. E quando veio a enchente, bateu com ímpeto, a corrente naquela casa, ela não pôde abalar. Sabe por quê? Porque estava fundado sobre a rocha. Ô irmão, tem ensinamento mais claro do que esse? A questão é, estamos praticando a palavra? É uma pergunta. Estamos valorizando a casa do Senhor? Estamos realmente dando assistência? Uma vez perguntaram o que era idolatria. Idolatria é aquilo que você bota na frente de Deus tudo. E tem coisa na sua casa que é muito mais importante. Tem um encontro, tanta coisa. Não, não posso não, porque hoje. Ainda bota a desculpa da família. Eu e você, nós precisamos santificar a nossa casa a Deus, irmãos. Santidade na nossa casa. Então isso aqui, ó, o salmista vai fazer uma afirmação. A casa forte ou firme é construída pelo próprio Deus. Salmo 127:1. Eu gostaria que a igreja lesse, é bem conhecido, mas leia, por favor. 127:1. Leia de pé, depois senta novamente, por favor, quem puder. Olha, de pé, todo mundo lá, vamos lá? Se o Senhor... Vamos dizer amém? Pode sentar. Aqui, meus irmãos, esse salmo fala isso. Que começa por um bom casamento. Está lá em 1 Coríntios 7:39. Sobre Adão está escrito que após a clonagem ali de Eva, o que Eva fez, trouxe prejuízo para a raça toda, a família toda. Na queda fala sobre isso. O Senhor tem uma Rebeca e um Isaac para cada um dos seus filhos. Cuidado na tua pressa com esses encontros, porque vai terminar mal. Deus tem uma Rebeca para você e tem um Isaac para você. Aqui fala de uma família que é sustentada na rocha. Sabe, irmãos? Pergunta a seu irmão, você está na rocha, meu irmão? Pergunta a ele aí. Meus queridos irmãos, por favor, eu queria partir para a segunda parte desse sermão, verso 49, coloca aí, 6:49 de Lucas, por favor. Vamos ler. 6:49. Pode ler comigo, os irmãos, sentado mesmo, vamos lá? Mas o que houve... Olha, irmãos, quando Jesus falou essas palavras, meu Deus do céu, vai ser grande a ruína. E o povo ficou admirado, disseram, nunca ninguém falou do jeito que ele falou, porque ele fala como quem tem autoridade, a autoridade dele. E aqui, irmãos, é a segunda parte da mensagem. O homem sensato edificou sua casa sobre a areia. A palavra insensato, deixa eu dizer o significado aqui no grego, que ele mais próximo, significa tolo. Estúpido. A mulher sábia edifica a casa e a tola
Destrói como? Com as próprias mãos. O que significa isso? Tolo, insensato, no grego a explicação é estúpido, aquele que reproduz atos irrefletidos, insensatos, oriundos de pensamentos que sobem ao coração, proveniente é uma falta de conhecimento ou incapacidade de fazer decisões corretas. O termo também pode significar aquele ou aquela que não para pensar nas coisas. A principal característica do insensato está no fato de que ele se apega ao que é aparente. Faz as coisas sem refletir. Parece que isso acontece com a gente todos os dias, sabe? Depois foi, que besteira eu fiz. Quem já disse isso? Quem besteira eu fiz? Maioria, né? Que bom que você nunca disse isso. Tem nem como é que você está no céu ainda. Acho tão bonito isso, irmão. Uma palavra, um gesto da gente. Até pensamento que você não queria dizer, mas sobe. Eu digo isso por mim. Não sei se você está nesse nível já. No nível de nem pensar nada errado. É uma música que eu lutei para cantar ela. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim. Veja o que ele diz. Nada. Eu digo, mas já vou cantar essa música não. Depois eu entendi. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Quem tem desejo de uma vida santa? Quem tem desejo de ser transformado? Preciso tanto do teu perdão. Dai-me um novo coração nessa manhã. Dai-me um novo coração nesse encerramento desse congresso, Pai. Para que a palavra não seja jogada ao vento, meu Deus. Me mostra, Senhor. Me dá poder de filho, me dá poder de decisão para fazer a tua vontade, Pai, na minha vida. Eu queria tanto saber explicar para vocês o que já está dizendo aqui. Para que vocês estão entendendo, é praticar. Isso não está acontecendo muitas vezes com a gente. Está cheio de sabedoria, vazando todo canto, mas cadê prática? Zero. Teve uma vez o irmão que mandou para mim, alguém, parece que era um mendigo, a gente ora, dizendo o versículo todinho e tal, e recitava, eu admirado. Depois ele pegou um negócio de cigarro, fumando. Meu Deus, o que é que adianta? Esse homem está dizendo tanta palavra. Mas Deus está operando na vida dele. Aí, Rodolfo Bultmann, é um teólogo alemão, eu li isso aí. Ele diz assim, nós estamos salvos, mas ainda não. O que é que ele quer dizer com isso? Ele acredita na salvação. Estamos num processo de melhorar, irmão. Eu preciso melhorar. A vida do justo é como a luz da... E vai, brilhando, 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 até ser dia. Mas ainda não somos. Eu queria encerrar dizendo assim, meu irmão, está todo mundo aqui perfeito. Os irmãos mais perfeitos vêm aqui para frente. Oxe, vem nenhum. Eu dava um pinote para ir para baixo aqui. A gente tem que parar com hipocrisias dentro da igreja. E achar que tua mulher está certa, nem coragem de repreender ela tu tens. Achar que teu filho está certo, nem coragem de repreender ele tu tem. Porque é o teu xodozinho. O xodozinho vai para o inferno. Cuidado com isso. Parece uma palavra agressiva, né? A Bíblia diz. Ou a gente crê na palavra, não é a palavra que diz. Que quem crê na palavra, Jesus disse assim, em verdade vos digo. Quem ouve a minha palavra e crê, esse crê pratica. Aquele naquele que me enviou, tem a vida eterna. E mais, e não entrará em condenação, mas passou da morte para... Tão bonitinho. Ele tem tanta boa intenção. Eu conheço o coração. Tu conheces o coração de quem? Do teu filho. É sério isso? Ou isso só é retórica? Você conhece? Quem conhece é Jesus. Você criou ela tão bonitinha, fez cada pitó nela tão lindo. E agora o pitó dela é totalmente diferente do teu. Talvez nem pitó tenha mais. Está largada de tatuagem, tantas coisas, né? Presta atenção a isso, é a prática, irmão. Jesus fala isso o tempo todo. Aqui, meus irmãos, o termo também pode significar do insensato, viu? Estou falando agora do insensato. Ou aquele que não pensa o que faz as coisas aqui. É característica, mas aqui chama de tolo. A insensatez pode vir pela maneira de conduzir as coisas dentro de casa, no lar.
vista grossa, faz que não está se entendendo, mas eu estou orando, mas não fala. E às vezes a gente está fazendo isso, vista grossa. Tem um ditado que o mundo diz, tem pai que é o quê? Cego. Mas não é cego, ele está vendo, está com medo de se posicionar. Mamãe não queria nem saber, você vai para a escola dominical, você vai. Eu disse, sim senhora, olha o olho dela. Ela está aí não, né? Não diga isso não, meu filho, mas é a verdade. Cheguei em casa certa vez com um cavalo. Sério mesmo, era adolescente, montado num cavalo. E mais 2 pessoas comigo. Eu, mamãe, ela fez, desça daí, seu safado. Eu disse, oxê. Levei foi uma pisa. Você deu para andar com cabra safado? Foi. Eu disse, o que é isso, mamãe? Eu disse, tá, pessoal, vai lá, tchau. Vai andar com crente, seu nojento. Mas não pode dizer isso com meu filho, não. O psicólogo disse que não. Vai ler Bíblia, irmão. Vai ler palavra. Quem quiser pode perguntar à mamãe essa história. Pode outro autoriza, pergunta. Eu que cheguei com uma galinha em casa uma vez. Nunca mais esqueci dessa pisa. Tinha um rapaz chamado Pichita. Era um barraqueiro lá. A barraca de Pichita. Eu era o mais velho, né? Aí ele vendia galinha de granja. Uma galinha sem pena, feia, horrorosa. Fugiu. Estava na rua, caída. Goguenta. Catarro nela com tudinho. Eu sempre gostei de galinha. Ainda hoje eu crio. Beta, peixe, essas coisas eu gosto. Aí eu olhei para a galinha, já estava comprado o pão, olhei a galinha, olhei de um lado. E onde é essa galinha? Peguei, vou tratar dela em casa. Quando eu cheguei com a galinha em casa. Ei, rapaz, onde foi essa galinha? Mamãe estava na rua. Na rua, foi, já estava escurecendo. Ela fez, me deu a mão, pegou a galinha. E ela foi direto, que ela conheceu que era de Pichita. Eu desconfiava, mas eu não fui perguntar, estava da rua. Sim. Foi. Ganhei uma camisa e ela rasgou minha camisa, mandou e... Mamãe? Sabedoria pura. Vamos lá. Ô Pichita. Aí ele, ô irmã Creuza. Essa galinha. Ele falou, é minha, minha filha, fica por aí, ela vai. Mamãe lá não deixou nem explicar que estava na rua. Ela dê no bichinho não, dê nele não, porque essa galinha não está servindo para nada, ninguém nem quer comprar. Mas não é dele lá, pular. Eu devia odiar a galinha depois daquela pisa. Se bem que a despenada eu não gosto não, viu, para falar a verdade, viu. Que galinha toda horrorosa, me fez apanhar. E chegou em casa, bateu, mas quando seu pai chegar eu vou lhe dizer, mas mamãe, essa galinha estava na... Nunca mais eu quero saber de galinha dos outros. Era bem pequena, né? Mas o que? É prática. Ensina o menino no caminho que deve andar, é prática. E quando ele ficar grande, não vai se desviar se quiser. Mas ele sabe a verdade. Deixa eu estar concluindo. Veja. Um exemplo clássico de tolice. Sabe quem é um exemplo clássico? O rei Davi. Mas pastor, Davi não era ungido? É, irmão, mas é homem. Falha. Tem tanta coisa que a gente faz e tal, não sei o quê, e tal, pastor, presidente. Só Deus tem misericórdia, Charles. Deixa isso quieto. Só o sangue na minha vida. Olha o que ele diz aqui, ó. Olha um exemplo prático aqui. Deixa eu ver aqui. Clássico da tolice. O rei Davi permaneceu em Jerusalém, estava havendo uma guerra em Israel contra os filhos de Amon. 2 Samuel, capítulo 11, de 1 a 5. Ele deveria estar com seu exército na frente da batalha. Mas sua ociosidade, autoconfiança não vigiou. Davi não vigiou. E a falta de contentamento o levou a cometer duplo pecado, adultério e homicídio. Ele conhecia a exigência da lei. Tão pouco, aqui diz, né? Ele para si multiplicara mulheres, lá em Deuteronômio 17. Mas ele ignorou as ordens de Deus. Na origem do casamento, nunca houve qualquer ideia de poligamia. A Bíblia não ensina isso. No começo não era assim. Deixará o homem, o pai e a mulher, e vai se unir uma só mulher. Os dois serão uma só carne. No começo era assim. Adão, não foi 2 Evas, uma só.
A insensatez, irmãos, pode vir pela maneira de conduzir as coisas dentro de casa. Grandes homens de Deus fracassaram na educação dos seus filhos. Arão, os irreverentes Nadab e Abiú. Está na Bíblia, Levítico fala sobre isso. Os filhos do sacerdote Eli são chamados de filhos de Belial. Era um sacerdote, mas os filhos eram filhos de quê? Beliar. Minha avó dizia, filho de Beliar. Eu me lembro disso, ela. Eu vovó Beliar. Eu falei, Beliar. Eu disse, então tá bom. Filho de Beliar. Ô meu filho de Beliar está por aí. Tá, vovó? Está aqui, ó. Está aqui na Bíblia. Olha, irmãos, é muito importante, não vigiou. Então aqui, Davi conhecia tudo. Ele não fez sem ignorância dele, ele sabia. Como é que a gente está conduzindo as coisas da nossa casa? A nossa casa é santa, ou seu filho chega com uma coisa e você aceita. Outra coisa que aconteceu comigo, só vou contar essa, porque se eu for contar muita coisa, só outra. Eu estava na escola e tinha lá uma sala de educação artística. Alguém no meu tempo acho que estudou isso aí, educação artística, né, Carmen? Aí, lembra dessa moral cívica, né? A gente não tem mais hoje nem moral, nem cívica, mas enfim. Aí era um dia de fazer anjinho. Eu fiz um anjo tão bonito para mim, irmãos. E gostei tanto do anjo. Estava lá para Deus com uma asa. Eu disse, ó, que anjo bonito. Vou levar para casa. Aí a professora, pode levar. Esse é seu anjo da guarda. Eu disse, tá. Aí eu peguei o anjo e disse, ih, rapaz, vou ter problema com o papai. Quando eu chegar em casa, que ele vê esse anjo. E eu botei lá no meu quarto, na cama, no cantinho. Mamãe vai varrer logo por ali. Mamãe, que miséria é essa aqui? Ela disse mesmo assim. Samuel, só pode ser você. Meu Deus do céu. Pegou o cipó, digo, o sangue de Cristo tem poder. Porque era todo... É ou não é, Sara? Assim ou não? Ela não gosta não. Tomara que ela não esteja assistindo. Ela está assistindo. Então... Ela esbagaçou o anjo, irmão. Aqui, o que você... Você está fazendo o que com isso aí? Pai, o anjo, estava novinho o bichinho, já estava cheiroso. Talvez você ache ignorante esse ensinamento, mas eu nunca mais quis imagem nem nada dessas coisas na minha vida. Você está ficando doido? Não, mamãe, é que... Pronto, aquela coisa, né? Deixa eu encerrar aí. É muita coisa. Filho de sacerdote, ó. Filho de pastor chamado filho de Belial. 1 Samuel 2,12, está escrito assim. Cerca de 30% dos presos que existiam em Carinduru, essa aqui é uma pesquisa, eram filhos de crente. Você acha que tem poucos filhos de crente ali, Charles, no cotel? Felizmente, irmãos. Tu era da onde? Igreja Batista, Igreja da Assembleia, igreja não sei de onde. Então, a nossa construção, eu queria que enquanto Eliel chamou uma música suave, você baixar a sua cabeça, que eu quero encerrar e fazendo um apelo. Esse 4º congresso, que é da família, que é da escola dominical, família, santificação na família. Revendo a nossa construção e consagrando, santificando nossa família a Deus. Olha o 3º tópico. Revendo a nossa construção, reveja a sua construção hoje. E consagre sua família a Deus. Santifique sua família a Deus. Pela tolerância e misericórdia de Deus, não somos destruídos. Salmo 103, 8 a 11. Por misericórdia de Deus. Em razão disso, Ele nos concede mais tempo. Retém as tempestades. Tudo isso para nos ajudar. Para colocar em ordem. Põe em ordem a tua casa o que estamos fazendo. Precisamos fazer uma revisão em tudo que praticamos. Ou tudo que permitimos. Ou tudo que a gente faz de errado, faz de conta que não sabe que está acontecendo um erro dentro de casa. O rei Ezequias ouviu o profeta Isaías dizer o seguinte. Põe em ordem a tua casa. Santifica a tua casa. Porque tu morrerás e não viverás. A tempestade da enfermidade se abateu sobre o rei. E só não ceifou a sua vida, porque ele orou com profunda humildade. O que estava em desordem na casa ou na família de Ezequias. Seu filho Manassés foi o pior e o mais abominável rei de Judá. Você sabia disso? Lá em 2 Reis 2:21 fala sobre isso. Se Ezequias tivesse morrido, não teria gerado esse déspota. Um menino de crente revoltado dentro de casa. Davi pecou, mas não recomendou. Ele racionalizou a sua razão, justificou com palavras e ações sem fundamento.
Só houve verdadeiro arrependimento quando já era tarde demais. 2 Samuel 12, de 7 a 14. O juízo já estava a caminho. A família de Davi sofreu demorada tempestade, o incesto entre Amon e Itamar. 2 Samuel 13, 14. O homicídio entre irmãos, também está em 2 Samuel 13, 28. Absalão, um dos seus filhos, comete incesto com as concubinas de Davi. 2 Samuel 16, 22. Davi construiu um grande reino, mas teve uma família péssima, porque foi um pai ausente e passivo. O homem segundo o coração de Deus. Fica orando. Porque Deus não ouve a oração de muitos homens. Eles pedem, buscam, imploram, mas não recebem nada. Por quê? A resposta pode estar dentro da sua casa, na sua intimidade conjugal, na forma desumana e carnal, e na inapropriada de tratar suas esposas. Até a oração desse homem é interrompida, porque ele machuca a esposa, humilha a esposa dentro de casa. Deus não vai ouvir a oração desse homem. Deus quer reconstruir famílias. Deus quer famílias santificadas, casamentos saudáveis, e quer dar filhos abençoados. 2 Samuel 12, 24. Mas o seu perdão não nos livra de prováveis consequências. Precisamos praticar. Pai de amor, obrigado, Deus, porque tua palavra é poderosa. O poder da tua palavra pode santificar a família, Pai. Mas essa família, Deus, precisa praticar a tua palavra, Deus. O insensato, Pai, vai ouvir o sermão um ano todo e vai continuar do mesmo jeito. Mas o sábio, vem a tristeza porque sabe o quanto tem falhado e não quer continuar nesse erro. Pai, teu Espírito Santo, Pai, nos dê capacidade de entender o sermão da montanha. O Senhor quer, Pai, que as nossas casas firmes na rocha. Mas para isso precisamos obedecer, tratar bem o cônjuge, não com desprezo. Ah, meu Deus, quantas servas tuas têm prazer em dizer que manda no marido. Ai, meu Deus, maltrata e vice-versa. Nos ajuda, Pai, a ser conduzido pelo Teu Espírito Santo, Pai, e termos lares firmados na rocha, que é Jesus Cristo, Pai. Atenda essa humilde oração, Pai, e nos ajuda a sermos crentes, fiéis ao Senhor, que pratica a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Teu Espírito esteja sobre nós, sobre cada família, nos santificando, e sobre todo Israel espalhado na face da terra, desde agora e para sempre. Vamos dizer amém, irmãos?